Creio, Senhor, aleluias. Nós cremos, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Tudo é possível. Creio, Senhor. Louvado seja Deus. Boa noite com Jesus mais uma vez. Que Deus abençoe com sua graça mais uma vez os nossos corações, a nossa vida, em mais um momento de fé. Vamos abrir aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Quando terminar o culto, retire a sua mensagem. Chegou mais uma. Deus se identificando por suas características. Retire a sua, se alimente, tenha o hábito de estar sempre mantendo essa intimidade, esse contato com a mensagem. Aqui na contracapa está em destaque o parágrafo 60. Jesus era a palavra, então ele tinha que crer na palavra. E como podemos dizer que somos de Cristo e negar qualquer palavra desta Bíblia? O Espírito Santo de Cristo é Deus em você, e Ele pontuará cada promessa com um amém. Quer dizer que aquele que tem o Espírito Santo, que tem Cristo na sua alma, não duvida, não resiste nenhum tio e nenhum jota dessa palavra. Essa é a maior de todas as evidências do batismo do Espírito Santo. Não rejeitar a sua palavra. E por amor à palavra nós estamos aqui nessa noite. Amém? Por amor à palavra a gente enfrenta chuva, calor, frio, dificuldades, para ter esse momento tão especial de Salmos primeiro, de meditar na lei de Deus. É isso que nós fazemos na igreja, meditamos na lei do Senhor. Hebreus, capítulo 11, verso 5. A Bíblia diz assim, Hebreus 11, verso de número 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por esses dois versículos aqui, dá para a gente entender que a transladação é o galardão do cristão. A Bíblia diz que Enoque alcançou o testemunho que agradou a Deus, e Deus o transladou como recompensa de ter andado em sua presença e buscado a sua face. Tem galardão melhor do que esse? Ser transladado por Deus. Não existe um galardão melhor do que este.
você pode receber todas as bênçãos aqui nesse mundo, 100 vezes mais que Jesus disse. Mas se no final não houver transladação, faltou o galardão. O galardão, a nossa coroa não é prata, diamante, ouro, recompensas naturais. Nossa coroa, nossa recompensa, como diz aquele evangelista, aquele homem, é poder chegar ali, se assentar e talvez passar 1000 anos com os olhos fitos ali no Cordeiro, olhando e admirando a sua beleza. Isso para nós já será tudo, a maior recompensa. Vamos orar? Senhor Deus, querido Pai, como nós acabamos de ler aqui na Tua palavra, Enoque viveu, andou com o Senhor, te agradou, e assim o Senhor o transladou, o levou para outro lugar, outra dimensão, mesmo antes de provar a morte. Senhor Deus, nós também gostaríamos muito nessa era, muito embora fica inteiramente ao teu domínio, ao teu controle, mas nós gostaríamos de sermos transladados sem provar também a dor da morte. Mas todavia seja feita a tua vontade e não a nossa vontade, Senhor. O que nós queremos é no final da nossa jornada poder assentar diante da tua beleza, formosura e alcançar graça para poder te contemplar todos os dias da eternidade, se é que podemos dizer dias, Pai, mas queremos te contemplar. Este é o presente maior da vida de um cristão, e esta é a essência dessa Bíblia, dessa mensagem, e deveria ser o ponto mais alto dos nossos corações, do nosso cristianismo, Senhor. Portanto, dá-nos fé, dá-nos graça, dá-nos uma vida que nos permita continuar sonhando, desejando, buscando dia após dia esse tão glorioso e esperado dia. Ajuda-nos a passarmos os nossos dias aqui sempre suspirando, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai, por melhor que talvez algo esteja indo para a vida de alguém, ainda assim nada aqui nos satisfaz e nos preenche, Senhor. Nós não somos do tempo e o tempo nos faz sofrer tanto, Senhor. Nós não somos do tempo e ele nos fere, nos faz chorar, ele nos faz desesperar. Há um clamor em nossas almas pela eternidade, Pai. Por favor, Deus, não deixe nenhum sequer desse rebanho se perder. Permita com que todos nós possamos um dia destes sair do tempo e encontrar literalmente com a eternidade, Senhor. É o motivo da nossa luta, é o motivo do nosso esforço. Esforça a nossa coragem, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podeis assentar. Este deveria ser o foco diário da vida de um cristão, a sua transladação, a sua mudança de dimensão, mudança de lugar. Uma irmã ou um irmão, não sei bem, na mensagem Perguntas e Respostas, de número 3, pergunta 38, para quem anota, parágrafo 242, fez essa pergunta para o irmão Brana. Pergunta muito boa, por sinal. Explique-nos, olha a preocupação dessa pessoa, explique-nos o mistério da transladação da noiva. Olha para você ver que riqueza, hein? Olha para você ver que pergunta. Explique-nos o mistério
da transladação da noiva. Em outras palavras, ela estava em mente Elias, segundo Reis 21. Deus transladou Elias em um redemoinho. Provavelmente ela estava em mente Enoque, conforme nós lemos aqui agora em Hebreus 11, versos 5 e 6, que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Com certeza ela tinha essas duas referências em mente, sem dúvida alguma. Por isso que ela disse: explique-nos o mistério da transladação. Em outras palavras, o mistério de Enoque, o mistério de Elias, que foram transladados, assim como nós esperamos também um dia sermos transladados. Essa é a nossa esperança, amém? Deve ser essa a nossa esperança. Explique-nos o mistério de Enoque, o mistério de Elias, o mistério da transladação da noiva. Agora, ser transladado, irmão, ser transportado para outra dimensão, se for tomar em si aqui ao pé da letra, transladados são aqueles que são mudados de um lugar para o outro, especialmente nesse sentido aqui que ela está perguntando, e no sentido de Enoque e de Elias, ser transladado é partir de um lugar para outro sem precisar de morrer. E nós sabemos que há alguém predestinado para ser transladado sem provar a morte. Há alguém, existe alguns Enoques predestinados para esse século 21, vamos dizer assim, até porque Paulo disse, Paulo até considerava que ele era um Enoque, Paulo até acreditou que isso ia se dar nos dias dele, está vendo? Por isso que não é fanatismo, não é demais eu pensar que é hoje, que é agora, que é na minha era, que é na minha geração, que é nos meus dias, não é demais. Paulo pensou que era nos dele. Por isso que Paulo disse assim, e nós, ele se incluiu no meio, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. E ele se considerou um destes que seriam transladados, ou transformados, vamos dizer assim, sem provar a morte. Aí eu fiquei olhando essa pergunta, tem coisas que são pequenininhas, são simples, tão simples, mas aí quando você vai puxando dali, você encontra o valor, a grandeza de uma coisa tão simples como essa aqui, olha a preocupação. Explique-nos o mistério da transladação. Que preocupação boa dessa pessoa, não era? Explique-nos o mistério da transladação. Olha para você ver com o que essa pessoa estava preocupada. Tem gente que preocupa com tudo. Preocupa com o governo, preocupa com a vida dos outros, mas preocupa com tanta coisa, de menos com isso aqui que essa pessoa estava preocupada, está vendo? Explique-nos o mistério da transladação. Eu achei isso uma boa preocupação. Uma pessoa que estava querendo compreender melhor sobre o rapto. Olha que virtude, irmãos. Você pensar em querer compreender um pouquinho melhor, se inteirar um pouquinho melhor, aprofundar-se um pouquinho mais acerca da sua transladação, mudança de um lugar, de uma dimensão para outra, mudança de corpos. Olha, isso é uma virtude muito grande, só da pessoa desejar isso, se preocupar com isso. O profeta disse assim, ela já é abençoada. É igualzinho o batismo do Espírito Santo. O profeta Mombrana falou assim, só de você desejar o batismo do Espírito Santo, você já é
abençoado. Imagina para você ver. E aqui está essa pessoa preocupada com o seu arrebatamento, querendo saber mais sobre a sua transladação. Aí eu fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, como que pode? Olha para você ver o declive acentuado dessa era que nós estamos vivendo, essa era de Laodiceia. Olha para você ver o que significa quando o irmão Brana diz assim que os fogos do avivamento têm se apagado e tudo o que sobrou foi um monte de cinzas e nada mais. Olha para você ver, irmãos, o que isso significa quando o profeta usa essas expressões. Você pega isso e coloca aqui, baseado nesse assunto que nós estamos falando aqui, os fogos do avivamento têm se apagado. Por que tem se apagado? Porque hoje você não vê mais tantas pessoas assim preocupadas com a sua transladação, não. Não tem muitas pessoas preocupadas com o seu translado. Às vezes cristãos, eles até se constrangem em falar sobre esse assunto diante do mundo, porque tem receio do o que o meu professor vai pensar, o que o meu patrão vai pensar, o que o meu vizinho vai pensar se eu falar para ele que eu estou esperando ser transladado e que um dia destes haverá um arrebatamento. Eles vão rir da minha cara, vão pensar que eu estou vivendo com a cabeça no mundo da lua, vão achar que eu estou cheio de ficção, cheio de ficção científica na minha cabeça e utopias. Eles vão me achar uma pessoa desequilibrada se eu falar que eu creio que um dia eu e mais alguns escolhidos por Deus seremos transladados, alguns vão ressuscitar e outros vivos irão ser transformados. O que é que eles vão pensar de mim? Olha, irmãos, quando há esse medo, receio, constrangimento, quando há essa fraqueza sobre esse assunto de arrebatamento, de transladação, isso mostra o quanto os fogos do avivamento têm se apagado. Por quê? Porque já houve pessoas que, a exemplo de Paulo, a exemplo da igreja primitiva, é exemplo dessa pessoa que mandou essa pergunta para o irmão Brana, não tinha nenhum constrangimento de se preocupar com isso. Queria se inteirar melhor acerca do assunto. Queria se aprofundar mais acerca do assunto. Hoje não, hoje as pessoas se preocupam com tanta coisa, mas tantas coisas, se preocupa com o dinheiro, e não tem quem não se preocupe, porque precisamos para poder viver, se preocupa com a política, mas às vezes uns muito mais do que os outros, mais do que deveria, se preocupa com o futebol, se preocupa com tantas coisas carnais, até porque João 3, versículo 6, ouvimos um pouquinho sobre isso essa semana, o que é nascido da carne é carne. Então se preocupa tanto com as coisas carnais, com as coisas naturais, e você vai percebendo que muito pouco se fala, muito pouco se ora a respeito disso aqui, transladação, mistério da passagem de uma dimensão para outra, porque se você tomar a palavra transladação é a remoção de alguma coisa de um lugar para outro lugar, para outra dimensão. E há uma promessa na Bíblia que um dia você vai ser, eu irei ser removido de um lugar para outro lugar. Agora, irmão, o que é que vai nos remover? Para esse microfone aqui ser transladado de um lugar para outro, alguém terá que pegá-lo e levá-lo para outro lugar. Irmãos, não somos nós mesmos que iremos nos transladar. Há uma promessa que nós seremos transladados de um lugar para outro lugar, mas não somos nós que iremos nos transladar, não. Deus irá nos transladar.
É Deus que vai vir pegar esse microfone, Bruno, esse microfone, igreja, e tirá-lo de um lugar e levá-lo para outro lugar. Então, o nosso arrebatamento está inteiramente nas mãos de Deus, irmão. É Deus que cuida disso. É Deus que cuidará do nosso translado. Mas só que os que serão transladados, eles estarão como essa pessoa aqui, ó, da pergunta 38, parágrafo 242, mensagem perguntas e respostas de número 3. Estarão preocupados com isso, preocupados sobre como que será, quando sucederá, se realmente você, eu, os transladados, terão isso. Nós iremos, quando será? Estou me preparando para isso? Tenho eu fome, tenho eu sede para participar deste evento, desse translado aqui, que já está programado? Uma transladação, ela tem dia e tem hora marcada, não pode acontecer nem antes e não pode acontecer depois. Há um dia e há uma hora que está determinado, marcado por Deus, para essa transladação da noiva acontecer. Mas aí tem que haver algo dentro de nós, algo que desperte essa fome aí, para participarmos, para fazermos parte daquele translado, como eu disse, que tem dia e hora marcados, e que Jesus disse, nem o Filho, nem os anjos sabem, ninguém sabe o dia e a hora. Então espera aí, como participar de uma transladação que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora? Aí vem Jesus e diz assim, ó, nem os anjos e nem o Filho, esse corpo humano aqui, que foi gerado, 16 elementos do ventre de Maria, mas unicamente o Pai que está no céu é que sabe o dia e a hora. Aí sabe o que acontece? Se o Pai, que é o Espírito que ungiu o corpo chamado Jesus, se o Pai, que é Deus, que habitou em plenitude dentro do homem chamado Jesus, irmão, se o Pai, que sabe o dia e que sabe a hora, se Ele estiver habitando dentro de nós, irmão, olha, sabendo nós o dia ou não, a hora ou não, o Pai que sabe o dia e a hora, fica tranquilo, tem que estar selado com o Pai aí dentro, batizado com o Pai aí dentro, porque o Pai sabe o dia e a hora, e o Pai sabendo o dia e a hora, Ele mesmo nos guiará no dia certo e na hora certa, para você estar na plataforma do embarque, quando a transladação for começar, irmão. É automático, por isso que a Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Quem é o Espírito de Deus? É o próprio Pai. E quem é que Jesus diz que sabe a hora e o dia da transladação? É o próprio Pai. Então, se você tem o Pai, se você tem o Espírito Santo, se você tem o selo de Deus em sua alma, se você tem o sinal aplicado dentro da sua alma, olha, irmão, nós, teoricamente falando, não precisamos de saber o dia e não precisamos de saber a hora. Sabe por quê? Chegando o dia e a hora, o Pai vai colocar nós exatamente no lugar certo e na hora certa, e nenhum dos seus filhos predestinados para serem transladados ficarão para trás, nenhum deles. Mas tem que ter o Pai aí dentro. Viu? Tanto que é importante o batismo do Espírito Santo. O irmão Branham diz assim, ó, sem o batismo do Espírito Santo é absolutamente tudo em vão. Os anos de igreja são em vão sem o batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque sem o batismo do Espírito Santo, viu o hino que o irmão estava cantando aqui? Vai chegando o fim. Você viu o hino que estava cantando? As cavernas, o sol, a lua, as estrelas se desprendendo do seu firmamento. Sem o batismo do Espírito Santo, ele tem que encarar de frente e passar por esse dia de tormento, por esse dia de tribulação. O profeta disse, sem o batismo do Espírito Santo é tudo, absolutamente tudo em vão. Aí ele vem e disse assim, ó, Judas Iscariote, por exemplo, foi chamado por Deus ou pelo diabo? Chamado por Deus, Deus o chamou.
Está lá no livro de São João, capítulo 6. Não escolhi a vós 12, e um de vós é o diabo. Jesus disse: eu escolhi a vocês 12, mas um dos que eu escolhi é o diabo. O irmão Branham disse assim, ó: Judas foi justificado, Judas foi santificado, mas no dia do Espírito Santo cair e selar, no dia do Pai descer em Pentecostes e vir morar dentro de Judas, ele se lançou no precipício. Quer dizer, tudo que Judas fez, toda a bondade, toda a religiosidade, toda a eloquência para pregar, porque ele pregou, todos os demônios que ele expulsou, São João 10, porque ele expulsou os demônios, melhor, São João 6, voltou alegre, feliz, porque expulsou os demônios. Tudo que ele fez foi em vão. Por quê? Porque quando foi para o selo de Deus descer na alma, ele não estava lá para receber. Não adianta passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos na mensagem, se não receber o selo do Espírito Santo na nossa alma. E para receber o selo do Espírito Santo, irmão, não precisa de estar em um culto de oração, num culto de sexta-feira, não precisa ser propriamente aqui na igreja, ou num culto específico de busca pelo Espírito Santo. Você pode receber o Espírito Santo em qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer lugar, desde que haja um coração aí contrito e quebrantado, e sempre chamando: Deus me sela, eu não quero ficar aqui naquele dia da transladação, Deus me sela, eu não quero passar anos e anos de igreja, Senhor, e depois quando chegar no final da linha ainda ser decepcionado. Eu quero aplicar o sinal para não ser lançado nas trevas exteriores. Eu não quero isso, uma vida de letra, uma vida de igreja, uma vida de formalidades. Eu não quero uma vida de religiosidade por décadas e décadas e perder aquilo que é principal, Senhor. Eu quero a todo custo a minha primogenitura, o meu azeite. Eu quero a todo custo aquele selo do tinteiro na minha alma, porque quero ser transladado naquele dia e hora, Senhor. Passe seus dias de agora para frente assim, vivamos o resto da nossa caminhada, dos nossos dias aqui na terra agora, assim todo dia: Senhor, me sela com o Teu Espírito Santo, Senhor, me batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor, eu preciso do Teu Espírito Santo, sem o Teu Espírito Santo, eu estou completamente destruído. Não adianta ter mensagem, ter batismo em nome de Jesus, não adianta ter selos, não adianta ter eras, não adianta ter anos de crente, não adianta ter uma vida bem alinhada moralmente, na fé, não adianta. Judas teve também, Esaú também teve. O irmão Branham diz assim, ó: Esaú tinha uma vida melhor do que todos os membros de igreja que temos. Judas era o melhor da igreja. Ninguém desconfiou que Judas era o traidor, de tão idônea era a sua fé, seu testemunho. Não adianta nada disso, irmão. Precisamos do selo, do batismo do Espírito Santo, da primogenitura, para não ficarmos para trás no dia e hora da transladação dessa noiva. O maior mistério, a irmã perguntou, ou o irmão Branham, explica-nos o mistério da transladação da noiva. O maior mistério da transladação da noiva chama-se batismo do Espírito Santo na alma, porque todo quanto não for genuinamente nascido de novo e batizado com o Espírito Santo, não subirá no dia da transladação. Tem mistério maior do que esse? Mas diz o irmão Branham assim, ó: os fogos do avivamento se apagaram. E aí apagou os fogos do avivamento, apagou a vida de oração, apagou os fogos do avivamento, apagou a sede, o desespero, a obsessão por ter mais de Deus dentro da alma. Apagou os fogos do avivamento, apagou-se esses desejos, como essa pessoa aqui, ó, de se inteirar mais, aprofundar mais, conhecer mais acerca da transladação da noiva. Eu quero saber mais acerca disso, porque eu faço parte dessa história.
Você quer, olha, eu acho que é um direito nosso conhecer acerca da nossa história, daquilo que diz respeito à nossa vida. Eu acho que já passou de tempo de pais falarem mais dentro de casa para os filhos acerca do arrebatamento da igreja, para não crescermos filhos dentro da igreja sem intimidade, com transladação, com arrebatamento. A maior doutrina dessa noiva é a sua transladação. Não tem galardão maior para nós do que a nossa transladação. A transladação é a coroa final para um crente dessa mensagem. Que Deus nos dê essa graça, irmãos, de termos o Pai habitando dentro de nós, como Ele habitou dentro do Filho Jesus. O Pai, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai habitando dentro do Filho. Jesus o guiou para o lugar aonde ele deveria estar para receber o Espírito. O Pai habitando dentro do Filho Jesus o levou para o lugar aonde ele deveria ser transfigurado, lá no monte, em Mateus capítulo 17. O Pai habitando dentro do Filho o levou, como diz a Bíblia em Atos capítulo 1, ao lugar aonde os 2 anjos desceriam do céu, e ele seria assunto, e uma nuvem iria ocultá-lo, e ele iria ser transladado. O Pai levou o Filho Jesus a ser glorificado. Quer dizer, quem levará a igreja a ser glorificada, transfigurada, quem levará a igreja a ser assunta ao céu, não é nenhum homem, é o próprio Pai. Pastor, quem é que será arrebatado? É aqueles que tiverem o Pai morando dentro deles, assim como Jesus teve o Pai morando dentro deles. Quem alcançar o Pai selado ali dentro, morando em plenitude ali dentro, é esse que tem a marca do arrebatamento, é esse que vai escapar da grande tribulação. Simplificou bem a coisa agora. Ficou muito simples. Agora já não estamos dando uma volta olímpica para poder chegar ao ponto principal, uma volta olímpica para poder descobrir o que temos, o que precisamos para ser arrebatado. Eu preciso, para ser arrebatado, das mesmas coisas que Enoque precisou, testemunho de que agradava a Deus. Eu preciso, para ser arrebatado, da mesma intimidade que Elias teve. Ele teve fidelidade e intimidade com o Pai. Sabe o que nós precisamos para ser arrebatado? Da mesma coisa que Jesus precisou. O que Jesus teve para ser transladado? Obediência. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo e foi o quê? Obediente até a morte e morte de cruz. Jesus teve obediência, Jesus teve humildade e Jesus teve o Pai habitando em plenitude dentro dele. Senhor, eu não quero só um pouquinho de Deus na minha alma, um pouquinho só de Deus, não. Eu quero a plenitude da divindade. Eu quero tudo que é Deus sendo derramado dentro de mim, para viver a vida que viveu Jesus, para trilhar o caminho da glorificação. Jesus trilhou o caminho da glorificação. Mas quando você olha para o caminho da glorificação, é um caminho de chicote, é um caminho de feridas, é um caminho de escárnios, é um caminho de zombaria, é um caminho de fazer morrer a si mesmo, é um caminho de, muitas vezes, estar no direito e poder falar e calar-se como Jesus se calou. Quer dizer, esse é o caminho da glorificação, esse é o caminho para ter o Pai, para ter a pomba, para que naquele dia ela venha nos guiar até aquela plataforma de embarque, naquela hora certa, naquele dia certo de translado. Que boa oração para fazer, hein? Senhor Jesus, envia aquela pomba para dentro da minha alma, Senhor. Muitas pessoas perguntam, o rapto se dará no norte, no sul, no leste, no oeste.
de onde ele começará, de que igreja, aonde eu terei que estar. Irmão, eu li mais de 20 perguntas na série de mensagens, perguntas e respostas sobre isso. Onde começará? Temos que ir para o oeste. Em que igreja? Onde está o ministério da noiva? De onde se dará a transladação? Mais de 20 perguntas, as pessoas preocupadas sobre aonde, para onde elas têm que ir, em que condição, com quem elas terão que estar. Olha, você precisa de ter a pomba dentro de você. Se você tem aquela pomba dentro de você, olha, ela vai te guiar na hora certinha. O irmão Brand disse assim, ó, fiquem quietos, encham-se do Espírito Santo, e o Pai vos guiará naquela hora bendita da transladação da noiva. Oh, meu Deus do céu! É como aquele vale de ossos secos de Ezequiel, capítulo 36, quando Ezequiel soprou e profetizou sobre o vale, irmão, veio o dedo de um lugar, veio ossos de um lugar, fêmur de um lugar, braço, antebraço, dorso, coluna, quadril, irmão, os ossos foram se ajuntando exatamente no corpo que lhes pertencia. Por quê? Porque era Deus que estava fazendo a junção daquele vale de ossos secos. Ei, noiva querida, é Deus que fará a sua junção sobre os 4 cantos dessa terra. Quando Deus soprar a transladação dessa noiva, esse corpo vai se unir para subir, e não vai ficar nem uma pontinha dela na sepultura ou para trás. Mas tem que ter o Pai naquele momento, para nos guiar à plataforma de embarque. Senhor, eis-me aqui, eu abro meu coração, vem habitar dentro da minha alma. Eu não quero ser deixado para trás naquele dia de mudança de dimensão. Eu não quero ficar aqui. Naquele glorioso dia em que muitos crentes têm dificuldade de elevar a sua fé quando esse é o assunto. Mas irmão, transladação é um acontecimento que hoje até a ciência, até os cientistas que estudam os átomos, que estudam a ciência quântica, que estudam as dimensões, até os cientistas, eles já admitem que daqui a alguns séculos a ciência vai conseguir fazer teletransportação de pessoas. Eles dizem assim, é questão de séculos, talvez 1 século ou 2 séculos, nós conseguiremos descobrir a maneira de nos teletransportar. Mas com que base? Perguntaram a um cientista. Com que base vocês conseguem sustentar essa loucura para essa geração, que um dia o ser humano vai conseguir se teletransportar? Sabe com que base? Eles já conseguem pegar uma matériazinha minúscula, talvez do tamanho da pontinha de uma caneta, uma matéria, e eles conseguem pegar essa matéria e desmaterializá-la aqui em um lugar, e fazer ela se materializar ali na frente em outro lugar. Eles estão já teletransportando pequenas partículas. A distância máxima que a ciência conseguiu alcançar na teletransportação de pequenas matérias foi 16 quilômetros. E eles dizem assim, acreditamos que um dia nós vamos evoluir essa ciência e vamos conseguir fazer o homem se teletransportar. Oh, ciência atrasada essa, não é? Se jactanciam ser adiantados, avançados, conseguem transportar, irmão, uma matériazinha do tamanho da pontinha de uma caneta. Aí vem o nosso Deus, nossos apóstolos, vem o nosso profeta e diz assim para nós, um dia desses vocês vão ser teletransportados. Que é isso? Eles estão muito atrasados, gente, e eles acreditam que talvez daqui a alguns séculos, nós consigamos teletransportar algumas matérias maiores. Olha, irmãos, estão muito atrasados. Aquilo que eles estão jogando para séculos lá na frente, nosso Deus já fez há mais de 5.000 anos atrás, lá no livro de Gênesis, na vida de Enoque, e eles nem ficaram sabendo. Hoje eles estão tentando teletransportar pequenas partículas. Um dia, Deus teletransportou a Enoque e levou para um lugar, e ninguém nunca mais viu Enoque.
Um dia Deus teletransportou Elias bem diante dos olhos de Eliseu e os servos de Elias, e nunca mais se viu aqui nessa terra o profeta Elias. Deus o levou para outra dimensão, e Deus vem e tem prometido isso para nós. E essa geração, essa ciência tão atrasada, mas conseguem crer que há possibilidade de um dia seres humanos teletransportarem. E há crentes de igreja que leem a Bíblia e não conseguem crer na sua teletransportação. Eu creio que Deus um dia vai nos fazer sumir desse lugar aqui, irmão. Há alguma coisa difícil demais para nosso Deus? Se Ele quiser, Ele pensa, e todos nós desapareceremos desse lugar aqui, ó, em milionésimo de segundo. É desaparecer aqui e aparecer em outro lugar. É a essa fé, é a esse sobrenatural que Deus quer guiar a sua igreja. Ora, nós estamos precisando crescer no sobrenatural, não estamos? Às vezes nós somos limitados. Deus, precisamos do sobrenatural, precisamos do sobrenatural. Queremos o sobrenatural para abrir o olho do cego, curar o câncer, para curar e resolver nossos problemas naturais aqui, corriqueiros do dia a dia. Irmão, você quer um sobrenatural maior do que este, que está prometido para nós desaparecermos aqui, ser teletransportado dessa dimensão para outra dimensão? Irmão, isso é um poder sobrenatural que a ciência não está conseguindo enxergar e perceber. A ciência vê possibilidade da cura do câncer, vê possibilidade da cura da AIDS, a ciência vê possibilidade da cura de doenças mais improváveis, mas quando o assunto é teletransportar, admitem que é possível, mas não sabe quando isso pode acontecer. Nós já sabemos que isso vai acontecer, e nós temos que crer que não está há alguns séculos lá na frente, não. Está aqui agora. Lá Paulo disse, e nós os que estivermos vivos. Lá Paulo creu na sua teletransportação, transformação, mudança de um lugar para o outro. Se lá Paulo creu, e nós aqui, irmão, 2000 anos depois, nossa fé tinha que ser maior do que a de Paulo, irmão. Se Paulo achou perto, e nós deveríamos estar, é agora, é chegado a hora dessa noiva. Isso deveria ser o maior imbuimento dessa noiva. Meu Deus do céu, nos ajuda, Senhor, nos ajuda dentro disso. Se uma pobre, mísera, rasa ciência, mísera e rasa diante do que Deus pode e diante do que Deus já fez. Se eles, irmão, podem acreditar numa coisa como esta, e nós, muito mais nós deveríamos crermos nisso como algo verdadeiro, porque não se trata de algo que nunca aconteceu. Irmão, Deus não prometeu para mim e para você algo que nunca aconteceu, não. Ele te prometeu fazer coisas que Ele já fez no passado. Ele não te prometeu algo irreal, fictício, uma utopia, não. Ele nos prometeu algo que Ele já fez. Só que tem uma coisa, mesmo se Ele nunca tivesse feito, ainda assim nós seguiríamos crendo que Ele pode fazer. Se Deus não tivesse arrebatado Elias, não tivesse arrebatado Enoque, não tivesse transladado a Jesus, levado ele ao céu, ainda assim nós estaríamos aqui crendo que há uma outra terra, uma outra cidade, e que haverá um arrebatamento dos eleitos na última hora, um translado espiritual. Ele não está nos prometendo fazer alguma coisa que Ele nunca tivesse feito, não. Ele nos prometeu o que Ele já fez aqui nessa terra, e não foi só uma vez, não. Levou Enoque, levou Elias, levou a Jesus. Quer dizer, nós temos nuvens e mais nuvens de testemunhos. Levou a Moisés,
que o diabo não achou nem o paradeiro do seu corpo, escavou e fez buraco por tudo que é lugar e não achou o seu corpo. Deus tem um jeito de esconder a mim e você dos olhos desse mundo, dos olhos desse diabo. Deus pode fazer o diabo te perder de vista. Deus é mais rápido do que ele. O transporte de Deus é mais rápido do que o transporte do diabo, o transporte da ciência. Foi feito humano a velocidade da luz, mas o feito de Deus é muito mais rápido, é muito mais perfeito. Aleluias, louvado seja Deus. Temos que crer nisso, irmão. Por quê? Porque Deus já faz isso há muito tempo. E se Ele já faz isso há muito tempo, Ele vai fazer isso mais uma vez. E eu estou aguardando isso todo dia, irmão. Eu não sou melhor do que ninguém, talvez seja até pior, mas eu estou aguardando isso. E todo dia há um palpitar, há um desejo, todo dia há uma conexão de pensamento, pode ser hoje, todo dia há um clamor. Quando alguém padece, eu digo, ora vem, Senhor. Quando alguém chora, nós dizemos, ora vem, Senhor. Quando alguém morre, nós dizemos, ora vem, Senhor. Quando o dia escurece, nós dizemos, ora vem, Senhor. Quando o dia amanhece, nós dizemos, ora vem, Senhor. Quando entramos na igreja, nós dizemos, ora vem, Senhor. Quando vamos embora, nós dizemos, ora vem, Senhor. Quando saímos da ceia, nós dizemos, ora vem, Senhor. Que essa seja a última ceia, que esse seja o último culto. Essa é a nossa esperança. Maranata, 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 ora vem, Senhor. Quando você paga a prestação, você diz, ora vem, Senhor. Quando está apertado para pagar, você diz, ora vem, Senhor. Eu estou esperando o final, a minha completa redenção dos labores humanos. Oi, irmão, isso tem que pegar fogo nessa noiva. Quando isso pegar fogo nessa noiva, aquela carruagem de fogo vai descer, aquele redemoinho vai descer, aquele teletransporte vai descer para levar essa noiva. Meu Deus do céu, isso é glorioso, irmãos. São João 14. O que disse Jesus? Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Se, condicional isso, hein? Se não fosse, mas é. Se não fosse, mas é. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Sabe o que significa? Jesus está dizendo assim, ó, tudo o que eu digo, ou o que eu disse, irá acontecer. Eu nunca disse em minha palavra, pelos meus profetas e pelos meus apóstolos, algo que não fosse acontecer. Tudo que eu disse irá acontecer. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou lhes preparar lugar, voltarei para vós, para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Temos que crer nisso, irmão, mais do que crer em nossa própria vida. Temos que crer nisto, mais do que até mesmo na cura divina. Isso deveria ser o maior movimento dessa noiva, arrebatamento. Se isso é fanatismo, eu acho que eu estou me tornando um dos maiores fanáticos, então. E que você também se torne. Há fanáticos por tanta coisa, há fanáticos por rock and roll que roda o cabelo e quebra a guitarra, há fanáticos por futebol que dá todo o dinheiro do mês em uma aposta ou para ir ver o seu time jogar, compra camisas e tênis e meiões e coisas caríssimas só para exibir o uniforme do seu time. Há fanáticos por filmes, há fanáticos por cinema, há fanáticos por música, há fanáticos por futebol. E você? Eu estou obcecado e vidrado, é com a palavra, é com o Senhor Jesus. É por isso que eu luto, é por isso que eu brigo, é para isso que eu vivo. É para isso que essa noiva tem que viver. Trabalhe, faça.
faça o que tem de fazer, mas viva para isso. Se nós não vivermos para isso, nós não servimos para viver nessa mensagem. Essa mensagem é a fé de arrebatamento, é a injeção para essa noiva crer na sua transladação. Oh, louvado seja Deus. Oh, irmãos, olha aqui para você ver, ó. Eu estou falando de um rapto sobrenatural que vai acontecer para Deus nos tirar aqui dessa dimensão. Eu estou falando sobre isso. Mas você sabia que até, irmãos, até no sentido natural, Deus às vezes translada pessoas aqui e elas nem percebem. Ai, agora foi longe, pastor. Abra aí Atos capítulo 8. Sim, translada. Irmão, aqui ó, a Bíblia deu aqui uma margem grande para isso. Meu Deus do céu. Tem uma fé maior para nós. Tem coisas maiores. Gênesis 5:24, Deus transladou, irmãos, a Enoque. Reis 21, Deus transladou a Elias. Atos 9, diante dos discípulos, Jesus foi elevado aos céus. Olha bem para você ver, hein? Em Atos capítulo 8, olha aqui para você ver, ó, verso 26, acompanha a leitura aqui comigo. Atos 8, aqui ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, começou sobrenatural já, tá vendo? O anjo falou. Agora imagina um anjo falando com uma pessoa. Já começou sobrenatural. Olha, mas não só precisa de imaginar um anjo falando, não. Isso que você está ouvindo aqui nessa noite é um anjo falando com você. Aleluia! Eu creio que é um anjo. Apocalipse 10 é o que? Não é um anjo? Isso aqui é um recado trazido por um anjo da era. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Quer dizer que esse acontecimento está se dando aonde? Em Jerusalém, no caminho na estrada de Gaza. Verso 27, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo, de Candace, rainha, mordomo-chefe de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Quer dizer que, ó, um homem importante que cuidava de todas as riquezas da rainha. Um homem importante que cuidava de todas as riquezas da rainha. Olha para vocês verem. E tinha ido a Jerusalém para adorar. Quer dizer, tudo aqui estava se dando aonde? Em Jerusalém. Está vendo? Agora aqui, ó, regressava e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Filipe não estava com eles no carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Entrou agora na carruagem. E o lugar da escritura que lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse, rogo-te que, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui a água, que impede que seja batizado? E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto, converteu agora o eunuco, né? Verso 38, ó. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Agora olha o 39. E quando saíram da água,
o Espírito do Senhor, o que ele fez? Arrebatou a Filipe. Lembra que tudo está se dando no caminho de Jerusalém e Gaza. Arrebatou Filipe e não o viu mais o eunuco, sumiu. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou aonde? Sabe onde é que está Azoto, irmão? A estrada de Jerusalém e Gaza está a 5.821 quilômetros de Gaza e Jerusalém. Puxa, como é que chegaria a um lugar a 5.821 quilômetros de carruagem? A Bíblia diz que o eunuco não viu mais Elias, não viu mais Filipe, e Filipe apareceu em Azoto, apareceu 5.821 quilômetros de distância do lugar aonde ele estava. O que foi que aconteceu aqui? Como ele chegou tão rápido em uma era que não havia avião, carros? Como que ele apareceu do outro lado? Simplesmente sumiu, não deu nem tempo de despedir do eunuco. Talvez o eunuco pensou: será que eu estou sonhando que alguém pregou para mim? Será que eu estou sonhando que alguém me batizou? Será que eu estou sonhando com tudo isso que se passou aqui? Não, eunuco, você não sonhou não. Naquela época que não tinha aviões, que não tinha como as pessoas se locomover tão rápido, Deus veio e teletransportou, ou seja, arrebatou a Filipe para uma outra região. Se Deus pegou um homem mortal, nascido em pecado, como Filipe, e trasladou ele de uma cidade para outra, irmãos, é difícil crer que ele arrebatará um povo nessa era? Claro que não. O próximo sou eu, o próximo somos nós, irmão, mas não de Jerusalém para Azoto, é daqui para as bodas do Cordeiro e das bodas para o milênio. Crês tu nisso, igreja? Aleluia, eu creio nisto, estou me preparando para isso. Aleluia, louvado seja Deus. Se ele trasladou aqui a Filipe, ou teletransportou a seres humanos aqui na Bíblia, é claro que ele também vai fazer isso conosco. Mas se você falar isso por aí, vão dizer que você está doido. Mas não tem problema. Nós estamos realmente loucos, bem loucos, mas pelo nosso Senhor Jesus e pelas suas promessas. Essa loucura aqui é sã consciência, essa loucura aqui chama-se perfeição. Essa perfeição aqui, para esse mundo imperfeito, mente imperfeita, visão imperfeita, corpo imperfeito, é realmente uma loucura. Mas isso aqui Deus pode fazer. O que é que ele não pode fazer? Por favor, explique, irmão Branham, o mistério da transladação da noiva. Aí o profeta disse: simplesmente uma mudança. Nossos corpos, agora vamos dizer, você sabe o que eu quero dizer? Quando eu digo isto, eu não tenciono dizer que soe como um sacrilégio. Eu não quero dizer que apenas os nossos aqui que serão transladados. Eu não quero dizer apenas esta igreja. Eu quero dizer que cada crente. Quer dizer que o irmão Branham não era daqueles que acreditavam que se o outro não gosta de torta de cereja, como eu não gosto de torta de cereja, só eu vou ser arrebatado e o outro não. O profeta disse: eu não estou querendo que isso soe como sacrilégio, que apenas nós aqui, o nosso grupinho, é que será arrebatado. E o profeta não tinha essa visão, só nós iremos, porque nós comemos torta de cereja e os demais comem torta de maçã, porque nós vemos assim e os demais veem assado. Não, irmão Branham não cria desse jeito. Ele disse: eu não creio nisto. Aí ele vai dizer aqui, Abraão, ele estava procurando por um filho prometido, que foi prometido a ele, não é isso correto? E a igreja está procurando o filho prometido, a noiva, é isso correto? A noiva está procurando pelo seu filho prometido, que brevemente voltará para encontrá-la nas nuvens. Mensagem gloriosa. Antes que o filho prometido pudesse vir para Abraão e Sara,
seus corpos tiveram que ser mudados, pois eles estavam muito velhos para ter aquele filho. Vê você? Assim será com a igreja. Antes daquele filho chegar, ela será transformada como Abraão e Sara. Oh, aleluia! E vem coisa boa aí para nós, irmãos. Nós vamos ser transformados. Ela não podia ter o bebê. Irmãos, não tem ninguém aqui que pode ter o bebê. Não tem ninguém aqui que possa ser arrebatado. Não tem ninguém aqui que possa receber o filho prometido. Ela não podia ter o bebê. O irmão Branco diz assim, ó, suas veias haviam ressecado. Ela não podia ter mais leite. Abraão estava totalmente morto. O profeta disse, eles estavam arruinados para terem aquele filho prometido. E ele diz, e até que a igreja chegue àquela situação, o filho prometido não virá. Sabe o que isso significa? Olha, a nossa transformação virá quando estivermos totalmente arruinados, como Abraão e Sara. Estavam ressecados, não podiam gerar, não tinha leite, não podia nutrir, não conseguia cuidar. Quando eles perderam toda a destreza, todo o jeito, toda a saúde, aí Deus veio e entrou em cena. Quando essa noiva chegar a tal condição, se é que ainda não tem chegado, aí sim Deus entrará em cena e Ele fará a completa obra da nossa transformação, nosso translado para receber o nosso bebê, o nosso filho prometido. Ela não podia ter o bebê. Seu coração era muito velho e fraco, ela não suportaria a dor do parto, ela morreria. Então ele teve que transformar os seus corpos em ordem para receber o filho prometido. E é isso que Deus fará com a sua noiva. E nós não podemos receber o filho prometido, que nos foi prometido hoje, nesses corpos que nós estamos vivendo. Estes são os corpos do pecado. Lembra de quarta-feira? Romanos capítulo 7, miserável homem que sou, quem poderá me livrar deste corpo do pecado? Lembra do que Paulo disse? O profeta disse, nós não podemos receber o filho prometido neste corpo do pecado. Lembra de 1 Coríntios 15, 50? Carne e sangue não herdará o reino de Deus. A corrupção não herdará com a incorrupção. O mortal não herdará com o imortal. Quer dizer, isso aqui é o corpo de Abraão e Sara, totalmente destruído. Essa é a primeira consciência, o primeiro corpo, este tato, olfato, visão, audição, isto é um escrúpulo total. Nosso raciocínio é um grande escrúpulo, mas temos um corpo novo, que vem nascido de outro, não da carne e do sangue, mas gerado pela palavra, e lá dentro, é lá dentro que vamos viver. Todos vocês conseguem compreender isto? Não esta visão para dar tato, olfato ou visão, que é o nosso de fora. Não é isso. Isso está sujeito à morte. Isso morrerá. Isso aqui está condenado, irmãos. Igual nós conversávamos ontem, os danos da tecnologia, da internet, os danos da radioatividade, todos presos debaixo disso, ninguém conseguirá escapar disso. A radioatividade, ela está passando aqui agora mesmo, ela está lançando problemas nervosos, emocionais, ela está destruindo o nosso corpo humano aqui nessa terra. Todos nós estamos condenados nesse corpo a adoecer, a perecer. Mas aí o profeta disse, não é esse corpo, você tem outro corpo. Então, isso está aqui agora mesmo, potencialmente falando. A palavra prometida antes da fundação do mundo, ela gerará esse corpo. Vê você? A palavra transladará a noiva. Ai, Jesus. A palavra transladará a noiva. E a transladação dela será a mesma coisa. A palavra que está em vós. O corpo se materializará ao redor daquela palavra e será a mesma coisa como foi feito com Sara. Assim como ela foi transformada, essa igreja também terá que ser transformada da mesma forma para receber o Senhor Jesus e estaremos para sempre com Ele. Amém?
teletransportados. Enoque foi, Filipe foi, Elias foi, daqui a pouco será você e eu. Nós também seremos. Seremos, pastor? Seremos. Qual é o veículo que vai fazer o teletransporte? Elias subiu num redemoinho. Enoque ninguém pôde explicar, saber como ele foi. Jesus, a nuvem o levou, uma nuvem o ocultou. Mas e quanto a nós, qual é o transporte? Aqui está dizendo que é a palavra que vai nos transladar. O transporte já está aqui, irmão, ó. Só precisa Deus vivificar isso, aquecer as suas turbinas aqui dentro, e você vai desaparecer aqui. Nós estamos entrando em Cristo, irmão. Só que é um lugar muito profundo. Todo dia vamos entrando. Um dia vamos entrar de tal maneira em Cristo, nessa palavra, que nunca mais o mundo vai nos ver. Nós ficaremos ocultados dentro dessa palavra. Aleluia, levanta a mão, dá glória a Deus, diga alguma coisa agora, diga: ó Deus, me dá fé de arrebatamento, diga: ó Deus, eu quero ser transladado, diga: ó Deus, eu quero esse batismo do Espírito Santo, eu te glorifico, eu te exalto, oh Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé, dá glória a Deus. Fala com Jesus alguma coisa nessa hora, mas não fala sobre coisinhas não. Fala do que você ouviu. Senhor, eu quero estar lá, eu quero fazer parte, eu quero provar dessa capacidade de ser transportado, transladado naquele dia e hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus, nós estamos vivendo é para isso, Pai. Às vezes nós brincamos um pouquinho, nós visitamos amigos, comemos juntos, nos alegramos. É só para aliviar a nossa tensão humana, Senhor, porque ainda estamos no corpo humano, Pai, e nosso corpo humano não suporta tamanha glória, Senhor. Mas Deus, nós amamos a Tua palavra e cremos de todo o coração que o Senhor arrebatará um povo nessa terra. Esse povo sou eu, é a minha casa, é essa igreja. Nós fazemos parte dessa noiva, Senhor. É isso que nós queremos, Pai. Esse é o maior desejo, este é o maior clamor da Tua noiva, espalhada por toda essa terra. Maranata, Maranata, ora, 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 vem, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Perdoa os nossos erros, batiza-nos com o Espírito Santo, anima a nossa fé, acrescenta a nossa revelação, Senhor, para te esperarmos o quanto for preciso, para nunca desfalecermos, perdendo o ânimo e a coragem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sela essa palavra em nossos corações. Estamos aguardando essa tão gloriosa hora, esse momento especial aonde o Pai nos guiará até aquele dia e hora que ninguém sabe, mas o Pai que está selando a igreja, guiando a igreja, não a desapontará naquele dia, mas a guiará como guiou o filho, como guiou Enoque, como guiou Elias. Guia essa noiva, Senhor, até o seu arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Eu ponho todos debaixo dessa oração, eu envolvo todos nessa fé, nessa esperança, nessa palavra agora, Senhor, e pelo poder da Tua palavra, cura o corpo mortal agora, liberta aquele que está preso agora, dê ânimo, coragem, vigor, Pai, toma total controle desse corpo, pelo poder da Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 Senhor. Louvado seja Deus. Lembra disso. Arrebatamento pode se dar com pessoas vivas que nunca provaram a morte, como Filipe foi arrebatado até Azoto.
Mas também como Paulo, segundo aos Coríntios 12, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas sei que o tal foi arrebatado até o terceiro céus. É o que disse o apóstolo São Paulo, que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Qual foi o transporte que o levou? O irmão Branham foi arrebatado até aquele paraíso. Qual foi o transporte que o levou? Tão longe para os nossos transportes, mas tão perto para o sobrenatural de Deus. Olhe para você ver, por meio de 2 ou 3 testemunhas, seja confirmado toda a palavra. Paulo, antes da morte, em uma experiência espiritual arrebatado, o irmão Branham e também Filipe, agora transladado de uma dimensão para outra, para nunca mais voltar nessa pecaminosa, foi Enoque, e não viu mais, transladado. Olha para você ver, foi Elias transladado, e não se viu mais também Elias. Olha, você pode ser arrebatado nos seus sentidos naturais, espirituais aqui, e continuar vivendo como estamos. Mas o dia que formos transladados, irmão, é novo corpo para nós. É nunca mais voltar aqui, ó, essa dimensão. Porque se você for transladado como Enoque foi, e depois voltar aqui para essa terra, é como dizem, a mesma coisa de você dar um chocolate, um pirulito para uma criança, e depois você vai e toma dela, né? Imagina, quando o irmão Branham chamou roupa, ela disse, não faça isso, por que que você me trouxe de volta? Estava tão bom lá. Quem vai lá não quer voltar aqui. Deus vai nos levar para aquele lugar. Vivam essa fé. Coma, beba, trabalhe, brinque, faça o que tem que fazer. Mas o dia que você esquecer disso, é um pecado. Deixe isso fazer parte de todos os seus dias. Que Deus cele essa fé no seu coração. Este é o mistério da nossa transladação. Assim como Deus transformou Abraão e Sara, um dia desse Ele nos transformará e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Deus vos abençoe. Domingo às 9 da manhã, venham todos para a escola dominical. Nós não estaremos aqui no domingo à noite. Então venham todos, vamos participar da escola bíblica dominical. Vença o frio. Dizem que a previsão é esquentar, né? Eu não sei. Mas vença o frio e ofereça a Deus um louvor perfeito. E os líderes de cântico, quem for cantar, põe fogo no casco da tartaruga, porque com frio, né? Tem que bater palma, tem que dançar, tem que mexer um pouquinho.